aproximar, né? É mais audível. Bom dia a todos. Todo mundo está com a apostila aí. É importante ter a apostila, tá, gente? Para acompanhar o nosso trabalho. Como vocês viram, a apostila parruda, 9 páginas, então a gente não vai conseguir fazer todo o conteúdo. Mas a gente vai chegar até o final dela, a gente vai pular algumas partezinhas. Mas é melhor sobrar do que faltar. Aí, assim, a gente deixa esse material com vocês. E todos aqui têm, acho que todos aqui têm o meu WhatsApp. E qualquer dúvida que surja, qualquer comentário queira fazer, qualquer observação, pode entrar em contato. A gente vai gravar, se ficar legal, a gente vai colocar também lá no grupo, né, o link da gravação. Com relação à apostila, assim, a gente não enveredou muito por um trabalho que nós já tínhamos feito no passado, por exemplo, com estudo de parábolas, que era um estudo mais técnico, mais de exegese bíblica. A gente deixou isso de lado, mergulhamos mais num aspecto assim, mais, vamos dizer, espiritual, emocional, e a interpretação psicoterapêutica do Evangelho, né? E também um contraste que a gente trabalhou muito, vocês vão ver um contraste que a gente trabalha entre os sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus, e João. A gente vai estar mostrando um pouco dessa tensão, mas é uma tensão que, ao mesmo tempo, são duas visões um pouco diferentes, mas complementares de quem foi Jesus. Então, a gente vai estar mostrando isso. Muitas vezes nós espíritas não percebemos isso, porque existe pouco estudo exegético dentro da doutrina espírita para os estudos do Evangelho, de ciência bíblica, mas existe uma diferença de como nós vemos Jesus em João e como nós vemos Jesus em Marcos, Lucas e Mateus, tá? E essa diferença de visão, ela não é um conflito, ela é uma tensão, é diferente. E essa tensão nos mostra algo que é complementar e mostra Jesus nas duas dimensões, a dimensão homem, que caminhou sobre a terra, espírito que vive na região transcendente e continua a guiar os caminhos do planeta. A nossa condição para o mundo regenerado, ele como governador espiritual do planeta Terra, tá? Então, o nosso trabalho todo vai ser um pouco nesse sentido, tá? A gente chegar primeiro com o sinótico, depois com o João, e depois, no final, a gente fecha o nosso tópico. Como deverá haver algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Tranquilamente. Vamos começar aqui por uma passagem de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que mostra muito essa questão de Jesus como governador espiritual do planeta Terra. Quando Emmanuel escreve o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual, logo no capítulo 1, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, Emmanuel abre o capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, que é um livro que eu recomendo a todos a leitura, nós já fizemos um estudo dele também, onde ele mostra todas essas etapas da humanidade, desde lá do passado, da formação do planeta Terra, e Jesus sempre presente, presidindo. Aí é que a gente mostra essa tensão. Jesus, de um ponto de vista crístico, esse ser angélico, espírito puro, presidindo a formação do planeta, presidindo sua evolução, no primeiro momento, na formação da Terra, essa reunião desses espíritos angélicos. No segundo momento, o planejamento da vinda de Jesus à Terra. E aí,
ocorre um fenômeno extraordinário, que é essa projeção do puro self na matéria, formando o ego, formando a persona Yeshua, né? Que era Jesus de Nazaré. E aí, nós vamos ver que nos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, eles trabalham essa figura do Jesus, o homem. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, guia e modelo. Ele só pode ser guia e modelo se ele for alguém que eu possa olhar, conversar, ver, né? Mas, ao mesmo tempo, em João, nós temos essa figura do Jesus crístico. Ela está o tempo todo exalando desse evangelho. É que nós, espíritas, passamos batidos nesses estudos e achamos que os dois são a mesma coisa. Não, são complementaridades importantes, essas duas dimensões do Cristo. Então, assim, muito desse início de Emmanuel, por incrível que pareça, lembra o prólogo de João, quando o Verbo se fez carne. A gente vai comentar isso mais à frente, lá mais para o finalzinho. Porque, na verdade, Emmanuel, que sem a gente perceber, ele está fazendo, na verdade, uma conexão lá com o prólogo do Evangelho de João. E o engraçado é que o Evangelho de João, e observem o que acontece em termos de doutrina espírita. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte dele é um trabalho em cima de Marcos, Lucas e Mateus. A maior parte dele. Ou seja, a moral do Cristo. Ou a moral de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, o Espiritismo se auto-intitula Espírito de Verdade, que trouxe a mensagem, Cristo, o Espiritismo como Cristo Consolador, que é uma mensagem de João. Então, a gente vê essa fusão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dessas duas visões do Espírito crístico, Espírito puro, e daquele Galileu que se limitou, dentro das condições humanas, para ensinar com a sua grandeza uma ética transcendente a todos nós. Então, esse trabalho vai focar muito dentro desse aspecto, sem entrar, como eu falei, em questões técnicas, né, dos estudos exegéticos, que fugiria o objetivo do nosso trabalho. Só que a gente precisa fazer nessas considerações iniciais, a gente não vai nem ler, tá, gente? Só vou comentar com vocês uma coisa muito, muito importante que vocês precisam entender. Primeiro, eu até cortei uma parte daqui, porque era maior isso aqui, mas não ia dar tempo mesmo. Quando eu falo evangelhos sinóticos, por que a gente usa o termo sinóticos para Marcos, Lucas e Mateus? Porque se você pegar esses três evangelhos, você consegue pegar várias partes deles e colocar eles como se fosse uma sinopse, uma visão geral dos três juntinhos. Você consegue fazer isso num monte de passagens deles. Você pega os três evangelhos, você vai dar um exemplo para vocês: batismo de Jesus. Você consegue pegar lá o batismo de Jesus em Marcos, em Lucas e Mateus, botar um do lado do outro. Vai ter diferenças? Vai. Mas a história é a mesma. O evento é o mesmo. Aí você pega, por exemplo, outras passagens lá e vai colocando juntos, elas funcionam. Claro que tem coisas em Lucas, tem coisas em Mateus que não estão em Marcos, tem alguma coisa em Marcos que não está em Lucas e Mateus, mas, de uma forma geral, é possível colocar os três lado a lado. E você, numa sinopse, numa visão geral, você consegue ver o conjunto. Por isso que são chamados sinóticos. Você não consegue fazer isso com João. A gente não consegue pegar o evangelho de João e colocar ele lado a lado. Não dá para você fazer 4. Você só consegue fazer isso com 3 evangelhos. O evangelho de João você não consegue fazer isso. Ele é totalmente diferente. Ele não tem parábolas. Ele não tem a mensagem do reino de Deus. Só aparece reino de Deus em Nicodemos, na conversa de Jesus com Nicodemos, tá? Então, ou seja, é um evangelho diferente, porém complementar, tá bom? Isso que eu quero deixar bem claro. Mas um ponto aqui que nós vamos citar, e eu quero que vocês entendam bastante isso, porque isso mexeu muito com toda a estrutura do cristianismo. Quando Jesus morreu, e aí a gente coloca mais ou menos isso, por volta do ano 35, logo depois, não foi muito tempo depois, não. Muita gente vai falar assim, a igreja mudou os evangelhos lá no Concílio de Constantinopla. Outra bobagem. Não tem nada, Concílio de Constantinopla, tá? Concílio de Nicéia, melhor dizendo, Constantinopla, em 325, não tem nada a ver com mudança nos evangelhos, tá? O Concílio de Nicéia, ele tratava tão somente principalmente, né,
vamos dizer assim, do problema do arianismo. Ário era um bispo líbio que ele considerava que Jesus não era Deus, ou pelo menos estava abaixo de Deus. Então havia essa disputa no meio cristão. Então o concílio de Nicéia foi, Constantino ele convoca esse concílio, uma vez que ele já tinha estabelecido no ano 313 a liberdade religiosa de culto para o Império Romano, ele estava meio que se convertendo ao cristianismo. E ele quer acabar com essa polêmica. Então, ele convoca para isso. Não tem nada. As mudanças, as grandes mudanças, gente, no cristianismo, na mensagem de Jesus, ocorrem no século I, mas muito antes. Então, por isso que eu falo, nós espíritas precisamos nos debruçar mais sobre os estudos mais técnicos dentro da ação. A gente vai fazer palestra, eu vejo pessoas fazendo palestra e falando no ano 325 se mudou. Eu falei, meu Deus do céu, está tudo errado. Não tem nada disso, cara. Nada, nada disso. É só pegar os livros que tratam, que tem as atas das reuniões de tudo. Cristianismo, Mensagem Esquecida, que é um livro assim, fantástico, né, do Hermínio Miranda, que começa a trabalhar, já trazer para a gente esses primeiros aspectos. E depois vieram muitos livros, não dentro da doutrina espírita, mas a gente trabalha livros de outros autores que estudam essa área. Bom, mas o que aconteceu? Após a morte de Jesus, começa uma mudança muito grande. Quais são essas mudanças? E isso nós vamos usar hoje no estudo, por isso que eu quero só chamar a atenção rapidinho para isso. Primeiro, divinização de Jesus. Começa um processo gradual de divinizar a figura de Jesus, que ela se completa no século II. E eu pergunto a vocês, Jesus dizia que ele era Deus? Não. Ele não dizia que ele era Deus. Ele dizia que ele foi enviado por Deus. Só que os cristãos primitivos começam a divinizar a figura de Jesus. E isso é uma questão. Segunda questão, se desenvolve um conceito chamado parousia, que nós vamos chamar a atenção aqui, porque ele não aparece em João e aparece nos sinóticos. O que é a parousia? Parousia é um termo grego, em aramaico é maranatá, que significa o Senhor volta. Então seria a segunda vinda de Jesus. Tá? Para quê? Para nos julgar. Separar os bodes das ovelhas. Quem tivesse à esquerda, foguinho, quem está à direita, vai para o céu, entendeu? Isso ficou até anos 70, 80, o pessoal estava nessa expectativa da segunda vinda de Jesus, chamada parousia. Até hoje, tá? Até hoje. Ele perdeu um pouco a força, mas assim, várias, inclusive tem algumas doutrinas cristãs, algumas, principalmente no ramo evangélico, que estão esperando, cara. Marca até data, às vezes. Mas na Igreja Católica também, assim, isso não é muito forte, não vem muito à tona, sabe? Mas a expectativa é a mesma, porque está dentro da doutrina cristã tradicional, tá? A parousia. Jesus dá a entender mais ou menos, tá, gente? Não dá muito, dá a entender, mas é que a gente entraria num outro campo de estudo que a gente não vai poder fazer, senão não vai dar tempo. Mas é importante entender o seguinte: divinização, parousia. Terceiro item agora importante que nós vamos falar, para finalizar essa consideração inicial, é que nós vamos trabalhar durante o estudo, querigma. Eu sei que o nome é assustador. Ele é um termo grego, querigma. Ele é um termo grego que significa proclamação. Tá? Olha só como é que distorceram o que Jesus falou. Quando você vê o Sermão da Montanha, Jesus ensinando lá, o que ele está mostrando para a gente? Vamos dar um exemplo, a gente vai falar sobre isso melhor aqui, mas, por exemplo, o que ele está falando? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos ofendem e caluniam. Aí chega lá no finalzinho e fala assim, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. O que a gente está entendendo disso aqui? Jesus está ensinando para a gente, como mestre de sabedoria, como profeta, ele está ensinando para a gente que nós temos que mudar o nosso comportamento. Pensamento, palavra e atitude. Né? O manual, né? A Valéria falou bem, é como se fosse, o Sermão da Montanha é como se fosse um manual para a gente seguir esse caminho com equilíbrio, com felicidade, com assertividade. Além de ser, por si só, um processo psicoterapêutico por excelência da alma. Tá?
Quando você chega no querigma, muda tudo. Por quê? Olha só o que o querigma diz. Ele fala várias coisas, tá, gente? O querigma, ele vai, por exemplo, para vocês terem uma ideia, dele vai surgir o credo apostólico, depois o credo niceno. Mas na sua base, na sua essência, o que o querigma dizia? Que Jesus sofreu e morreu por quê? Por nossos pecados, para nos salvar. Jesus falou, olha só, gente, se ele está dizendo aqui para a gente perdoar, para a gente amar, está dizendo para a gente não julgar, está dizendo para não ficar olhando defeito no outro, não ficar prestando atenção no cisco que está no olho do outro. Isso é mudança comportamental. Aí vem lá, não. Você agora se salva se você acreditar que Jesus sofreu e morreu por nossos pecados, ou seja, morte salvífica. Aí vem o segundo ponto, a ressurreição. A ressurreição é o, digamos assim, o desfecho do processo salvacionista, como quando Jesus inaugura, vamos assim dizer, as primícias, o início de uma ressurreição geral, que vai ocorrer quando? Na parousia, na segunda vinda dele. Na segunda vinda dele, por isso que eles botam assim, os defuntos vão levantar tudo do túmulo, né? É o quê? Isso é o segundo julgamento, gente. É a parousia. Mas por quê? Porque Jesus já iniciou a ressurreição no domingo da Páscoa. Então, ele abre um caminho da ressurreição para a salvação geral. Agora, eu digo a vocês, o que isso tem a ver com tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Com a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é guia e modelo. Olha, se ele é guia e modelo, ele está me ensinando um caminho. Agora, se eu tenho que acreditar nele para me salvar, então ele não é mais guia e modelo. Ele é um ser de veneração, de cultuação, que é o que ele se transformou. Então, não é pouca coisa quando a gente traz essa questão. Ela significa que toda a visão cristã ela foi distorcida. E o Espiritismo tem a oportunidade de retomar essa visão, porque o Espiritismo não vê Jesus como Deus, não vê como terceira pessoa da Trindade. Ele vê como um espírito puro que veio à Terra para nos mostrar o caminho. É totalmente diferente. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós vamos trabalhar, então, esse ponto aqui. Agora, vamos lá. No nosso primeiro bloco, a gente só tem quantos blocos? 7? Estão perdidos. Não, é 9 páginas, mas não é menos, é menos. São só 4 blocos, nós temos blocos. Até o Natal. Aí vem Papai Noel, vem tudo. Olha só, esse ponto agora eu quero provocar um pouco vocês aqui. Quero provocar, eu gosto de provocar. Mas a resposta disso aqui, de uma das perguntas, só vai vir no final. Tá? E vejam, eu não quero que vocês necessariamente concordem comigo. Eu só quero, como eu digo, provocar. Né? Quero causar. Eu vim aqui para causar. Vocês, no final, vão formar a sua própria ideia. Tá? Mas isso aqui vai trazer algumas provocações necessárias para que a gente repense. Nós não podemos ficar estacionados em certas visões que nos foram passadas e a gente simplesmente aceita e não pensa nelas. Foi assim que nós vivemos como católicos durante quase 2000 anos. O padre chegava, falava para a gente o que era a verdade, a gente perguntava, mas isso assim, não, olha só, mistérios de Deus. Opa! Nós vivemos assim por muito tempo. Chega, acabou isso. Com a doutrina espírita, isso acabou. Tá? Então, a gente tem que questionar. Kardec nos estimulou a esse questionamento. Tá? Então, vamos lá. 1.1. Quando expressamos nossa fé e procuramos nos valer dos ensinamentos de Jesus para aplicação em nossas vidas como uma diretriz espiritual, sem perceber, estamos focando duas dimensões desse espírito extraordinário. A primeira dimensão é a figura histórica, aquele Galileu que viveu 2000 anos atrás e que, por seus ensinamentos e seus atos extraordinários, miraculosos, se apresentou como um rabi, um mestre, um profeta e um messias. Deste personagem histórico, cuja vida e ensinamentos encontramos nos evangelhos, tiramos muito daquilo que representa a moral espírita e a diretriz ético-espiritual da doutrina espírita, o caminho que devemos seguir aqui na Terra. Então, daquele Galileu que nasceu
eu não, até que falar isso é problemático, falar que ele nasceu em Nazaré, fala, mas ele nasceu em Belém. É problema da questão, é, os estudos bíblicos, cara, eu não posso, tenho que me segurar aqui. Não importa, ele era Jesus de Nazaré, mas nasceu em Belém, tá? Aí, em Nazaré, esse profeta, esse rabi, e eventualmente Messias, eu não concordo muito com essa figura messiânica de Jesus, não, mas existe pouco conteúdo no Antigo Testamento, é muito forçado as interpretações nesse aspecto. Mas tudo bem, a gente coloca principalmente como rabi, como profeta, nesse ponto não há dúvida alguma. É a nossa referência na doutrina espírita, toda moral espírita é moral cristã, cara. Não tem tirar nem pôr. A gente só vai, assim, aumentar, ampliar, né? Porque quando você fala assim, reconciliar com o teu adversário enquanto estás a caminho, Jesus fala isso, mas ele não fala o porquê. Ele só fala a consequência. A doutrina espírita vai nos falar o porquê. Então, essa é a questão da doutrina espírita. Ela vai desenvolvendo as explicações daquilo que Jesus deu e vai ampliando a nossa percepção desse processo. Por quê? Porque quando a gente está na reencarnação, aproveita para se reconciliar, porque depois a gente sabe o que acontece. Os processos, a gente estuda, nossos estudos de segunda, de quinta, de palestras e tudo mais, terça-feira, essas questões que envolvem as reencarnações problemáticas, aquelas reencarnações onde voltam dois espíritos que não se acertaram lá atrás, os mecanismos obsessivos, né? Então, isso ele explica. Então, assim, ele não explica isso, ele fala pela autoridade dele. A questão do amar ao próximo, a gente vai falar melhor sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar também. Essa questão de amar ao próximo, de perdoar. Por que eu devo perdoar? Jesus não fala necessariamente por que você deve perdoar. A gente subentende mais ou menos, mas o Espiritismo vai trazer uma explicação mais profunda. Mas as sementes estão todas ali. Então, a moral espírita é uma moral cristã. Beleza. 1.3. A segunda dimensão é do Cristo que vive nas regiões sublimadas do governador espiritual do nosso planeta, espírito puro. Kardec, em Gênesis, no capítulo 14, tem 2, ele fala, Jesus é um espírito puro. A quem as legiões de espíritos bons e superiores, trabalhadores espirituais, que operam no orbe terreno e em variado grau evolutivo, rendem gratidão e veneração por reconhecer sua grandeza espiritual e sua autoridade na condução dos mundos planetários. Então, aqui a gente começa com essa nossa atenção que nós falamos, mas é uma complementaridade também. O Jesus, homem, Galileu, Nazareno, que ensinou, curou, com as suas energias, ele criava aquela aura de magnífica em torno dele, pela sua bondade, pela sua... Vejam, Jesus, quando a gente fala que Jesus projeta o self de um espírito puro na Terra, essa projeção do self, aqui a gente chama atenção que self é diferente do ego, tá, gente? O ego, como a gente já falou várias vezes, ego, persona, é a manifestação da nossa reencarnação aqui na Terra, do nosso estado consciente, consuelo. Consuelo é um ego, é uma persona. Agora, quem é o self consuelo? Nós não sabemos, porque é o resultado de um somatório de várias reencarnações e de várias vivências na erraticidade durante essas encarnações. Mas ela não está completa. O self da Consuelo é um self ainda que precisa de uma coisa que chamamos de integração. E que nos estudos psicológicos que a gente está aos pouquinhos inserindo, né, baseados principalmente na Joana de Ângeles, a gente vai buscar lá Jung, que é a individuação, o conceito de individuação, que é você pegar os elementos conflitantes e juntá-los, e uni-los. Porque não tem como nós chegarmos à condição do Cristo se nós chegarmos lá, imagina só, e nós vamos chegar um dia à condição do Cristo, de espíritos puros. Vai demorar muito, mas vamos chegar lá. Imagina que a gente... bota tempo, né, Zé? Imagina a gente chegar lá, aí você está com um monte de reencarnação lá para trás, tudo em conflito. Cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de sentimento de perda, inimizade com o outro. Não, gente, isso aí tem que ter sido tudo integrado. Tem que ter sido tudo integrado à luz da lei divina. Então, esse processo de integração é o processo de formação gradual do self. Cristo é o self já no seu estado puro, integrado. Quando ele vai reencarnar, ele projeta esse self na sua condição de reencarnação. Agora eu pergunto a vocês, teria como o cérebro humano,
por mais extraordinário que seja, por mais. Ó, a Valéria já fez cara feia, mas não adianta você fazer cara feia, Valéria, você não vai. Hã? Processo de integração. Integração à luz da lei divina. Porque essa integração só pode ocorrer à luz da lei divina. Tudo está imerso dentro dessa lei Eu divina. acho que não conseguiria compactar tudo. Não teria como compactar tudo. Por quê? Porque o Cristo já estava vivendo antes do planeta Terra existir. Como é que a gente vai querer que o cérebro humano receba toda essa carga? Não dá, ele tem que ser. Olha só, gente, se nós tentássemos hoje conversar, a gente conversa com Jesus, conversa. Mas assim, a gente não entende de 0,1% do que Jesus fala conosco. Por quê? Imagina a mente do Cristo, gente, ter evoluído todo esse tempo, ao longo de bilhões e bilhões de anos, o quanto ele aprendeu, o quanto ele desenvolveu. Qual é o pensamento do Cristo? Como ele consegue perceber a visão de Deus? Cara, a gente não consegue nem ter ideia. Mas ainda assim, e esse é o ponto que nós vamos, daqui a pouco vou explicar melhor porque que a gente está falando isso, a gente vai se comunicar com ele. Claro, eu oro para Jesus todo dia, mas eu, quando oro para Jesus, eu tenho que focar o Nazareno. Eu não consigo, porque Jesus é pura luz, cara. Como é que eu vou olhar para uma luz e imaginar essa luz? A gente precisa ancorar a nossa mente, a nossa atenção em alguma coisa, que nem quando a gente fala na meditação, né? Ancorar a meditação na respiração, ancorar a meditação num objeto, numa coisa desse tipo. Você, quando vai levar o pensamento a um espírito puro, ele não tem mais forma, gente. Ele é luz. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ancorar em alguma coisa. Como é que eu ancoro isso? Na figura que eu imagino ser Jesus há 2000 anos atrás. Que está certíssimo, não tem problema nenhum. Entendeu? Só que a gente tem que entender que esse espírito está numa condição muito, muito elevada. Mas ele, para poder passar para nós as informações que ele tinha, ele teve que se fazer pequeno. Ele teve que se reduzir toda essa sabedoria, o que é um ato de imenso sacrifício, para se. Você imagina um espírito, tenta entender o que é um espírito de pura luz, se ligar a um corpo físico de matéria densa. É como se você pegasse, vamos fazer assim, a grosso modo, tá, gente? Bem a grosso modo. Quem é do meu tempo aqui vai lembrar daqueles computadorzinhos assim, chamado TK90, TK95. Paulo deve lembrar, não sei. Lembra não, Paulo? Era o que a gente tinha para programar e para jogar um pouquinho na década de 80, mais ou menos. Hã? Era, pra você ter uma ideia, aquilo lá tinha assim, por exemplo, 10 KB, 20 KB, 200 KB, eu me lembro, 200 KB de memória. Você usava um gravador de fita para poder carregar o computador, né? E poder jogar um joguinho nele ou então fazer alguma programação. Era o que a gente tinha e lamba os beiços. É o que tinha lá na década de 80 aqui para a gente fazer. O Estados Unidos já estava mais à frente, né? Mas a gente aqui ficou um pouco atrasado por conta de reserva de mercado, essas coisas, tudo terminado. Bom, O monitor é televisão, né, Zé? o monitor era a televisão, você não tinha monitor, era só aquele aparelhinho desse tamaninho. O que cabia dentro de um computadorzinho daquele era muito pouco, gente. Assim, é muito pouco, muito, muito pouco. A quantidade de informação ali era assim ridícula. Você não conseguia fazer praticamente nada ali. Só para você fazer um joguinho bobinho e tal. Imagina agora que você pegasse uma inteligência artificial, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, que você necessita, às vezes. Não estou falando a inteligência artificial que a gente usa no nosso computador, estou falando as grandes fazendas, né, que você tem de armazenamento e processamento desse material, e você tentasse usar um TK95 para processar isso, gente. Não dá. Não tem como você processar inteligência artificial num TK95. Simplesmente é incompatível. Você vai ter terabytes de memória tentando jogar isso em alguns kilobytes de memória, entendeu? Não consegue. A minha ignorância, né? Tecnológica, informatizada, tá? Resumidamente, uma pessoa GG para uma calça P. Mais ou menos isso. Entendeu? P exatamente. Não, também é uma. Também é a mesma ideia, é a mesma ideia. Não cabe, não cabe, não cabe. Não cabe. Então, assim, a gente tem que entender que o sacrifício de Jesus é muito maior do que a gente imagina.
Imagina a preparação desse espírito, que era pura luz, para ele agora assumir um corpo humano com todas as limitações e o material que tem que estar naquele cérebro ali, que extrapola já as condições. Às vezes dizem, mas Jesus vivia meio que, vamos dar um exemplo, Chico Xavier que vivia meio que em dois mundos, né? Mundo material, mundo espiritual. Jesus era meio que assim também, vamos dizer, só que com mais potencial. Porém, tudo tem que passar pelo processamento do cérebro, gente. Isso que vocês têm que entender. Vocês vão dizer assim, não, mas Jesus percebia os espíritos puros. Tá, ele percebia. Agora, vamos lá. Para ele falar, tem que passar por aonde? Pelo lóbulo responsável pela fala. Não adianta ele ouvir uma linguagem dos anjos se ele tem que transformar isso numa linguagem humana com as limitações humanas que tem que passar por um cérebro humano. Então, não adianta a gente ficar imaginando isso. Porque senão ele não se comunicaria conosco, ele só vai se comunicar com esses espíritos de luz do seu desdobramento. Então, isso que a gente tem que entender, o que eu quero passar para vocês, que vocês vão dizer assim, não, mas Jesus é um espírito puro que se projetava além do corpo e tinha toda a noção. Tá, mas aí ele tem que passar pelo cérebro para poder conversar com a gente. E aí? O cérebro não está preparado para isso. Vejam, gente, num estado de espírito que Jesus se encontrava, essa luz, não há tempo presente, passado e futuro. Ele está se aproximando da ideia de um tempo único, como é o tempo de Deus. Presente, passado e futuro, tudo se junta numa coisa só. As noções de causalidade, tudo isso está num nível muito diferente do nosso. E o nosso cérebro não está preparado para isso. Então, entendam, Jesus teve que, de alguma forma, adaptar o conhecimento possível que nós pudéssemos entender. Tá? 1.4. Ora, agora esse é o ponto que eu quero deixar para a gente responder lá no final, tá, gente? Ora, quando fazemos nossa oração diária e rogamos ou agradecemos a Jesus alguma coisa, é o homem galileu, mestre de sabedoria, extraordinário profeta ou o Espírito Cristo? Em nossa mente está presente a figura daquele Galileu ensinando e curando as margens do lago de Genezaré, cercado por seus discípulos na aldeia de Cafarnaum, ou ao espírito puro que habita as regiões sublimadas e ao governador espiritual de nosso planeta? Que, na verdade, é isso que está acontecendo de certa forma. Quando a gente está orando a Jesus, a expectativa de todo o trabalho do Cristo para a renovação planetária, para o processo de regeneração do planeta. Para a regeneração planetária, nós tentamos imaginar, não, Cristo está olhando para o planeta, está enviando seus missionários, está enviando seus trabalhadores para produzir esse processo. Mas a transformação individual das criaturas vai ter que ser baseada naqueles ensinamentos que estão lá 2000 anos atrás, que estão registrados no Evangelho. Essa é a nossa psicoterapia da alma, essa é a nossa diretriz, esse é o nosso manual para a gente poder fazer essa... Porque não vai ter transformação planetária se nós individualmente não nos transformarmos. Então, há uma dupla busca dessa figura transcendente que nos engrandece, e quando a gente dá para sentir isso, quando a gente chega próximo ou sente a presença de um espírito de luz. Eu digo assim, não Jesus, é claro, mas eu digo assim, me refiro, quando a gente ora assim, com muita intensidade e a gente sente a presença de uma entidade superior, isso traz para a gente uma paz. Agora, vocês imaginam multiplicar isso aí, sei lá, por 1 milhão, a intensidade dessa sensação. Isso seria estar próximo ao Cristo. Só que nós não conseguiríamos ter essa percepção. Está muito acima da nossa capacidade. Então, a gente se dirige a Jesus, mas sempre nós fazemos isso, de certa forma, tendo em mente a figura do Nazareno. Porque ele é onde a gente ancora a nossa percepção, mas no Espiritismo isso é bacana, porque o Espiritismo trouxe essa visão de Jesus enviando sua falange através do Espírito de verdade para promover essa transformação, ajudar nessa transformação planetária. Então, nós estamos sempre trabalhando dois elementos. O Cristo, o Jesus de Nazaré e o Cristo sublimado, o Espírito puro, que nós tentamos alcançar de alguma forma, mas o tempo todo ele é muito, como é que eu posso assim dizer? É muito sutil, sabe? É como se você tentasse segurar a fumaça, entendeu? Tentasse prender fumaça na tua mão. Essa é a nossa tentativa de captar o Cristo sublimado,
Mas aí ele deixa para a gente um recurso, que é chegar até o Evangelho, mergulhar nessa psicoterapia da alma, na forma como ele nos ensinou a ver Deus e suas leis, e a partir dali, opa, peraí, deixa eu deixar de ser tão assim ambicioso e tentar seguir um caminho mais, digamos assim, mais sensato dentro desse processo, tá? Muito bem, vamos para o segundo bloco. Daqui a pouco tem um cafezinho aí. O Jesus em Marcos, Lucas e Mateus, ou seja, nos sinóticos, tá? E o conceito de reino de Deus. Deixa eu só adiantar para vocês uma coisa aqui. Reino de Deus é a espinha dorsal dos sinóticos. O que é reino de Deus? Reino de Deus também pode ser traduzido por soberania divina, tá? Soberania divina. Ele vai aparecer muito nas parábolas. Nós vamos ter muitas parábolas falando de reino de Deus, o que já mostra que é um conceito difícil. Por quê? Porque as parábolas eram um recurso que Jesus se utilizava para ensinar através de uma história, uma ideia, um conceito, um ensinamento que não dava para se falar diretamente por uma explicação assim formal. Isso já mostra. Quando a gente quer explicar uma criança uma história, uma lição moral, o que a gente faz? A gente conta uma história, né? Vocês lembram daquela história lá do garotinho que ia lá, lobo, lobo, todo mundo corria, não tinha lobo nenhum, lobo, 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 para ensinar a criança a não mentir, né? A gente conta histórias e as histórias, elas têm facilidade de serem replicadas e serem guardadas, mais do que um discurso, mais do que uma frase mesmo. Então, quando Jesus utilizava isso, já era sinal de que ele estava reforçando um conceito que era difícil de passar por explicações simplesmente de fazer, digamos que ele fizesse assim um trecho de 2 parágrafos para tentar explicar o reino de Deus. A gente explica o reino de Deus em um parágrafo, mas o conceito continua sendo difícil. Então, Jesus usou várias parábolas para ensinar esse conceito. Soberania divina, que é aquela questão em que todos nós estamos imersos nas leis de Deus. Nada funciona, nada existe fora da lei de Deus, nada existe fora dessa energia divina, dessa potência divina, soberana e suas leis. Só que o que Jesus ensinava, e aí nós vamos ver isso muito lá na parábola do semente do grão de mostarda, é que o reino de Deus é algo que está em torno de nós, nos envolve esse fluido divino, mas ele é algo se desenvolvendo dentro de nós também, porque a nossa percepção, o nosso conhecimento, a nossa vivência dessas leis. Então, o reino de Deus é algo que está em torno de nós, reino de Deus é algo que está dentro de nós. Eu preciso conhecer essas leis, eu preciso vivenciar essas leis, porque a nossa filiação divina significa que nós trazemos esse DNA divino dentro de nós. Agora imagina você tentar explicar isso para um povo de 2.000 anos atrás. Aí dá de parábola, né? E aí você começa a ter várias parábolas para explicar esse conceito, que é fundamental. E Jesus está explicando a gente que a gente deve entender que a vida, que os fundamentos, que a existência, que a gratidão manifesta, ela precisa, acima de tudo, ser um tributo de gratidão a Deus. Isso muda em João. Em João, Cristo passa a ser essa figura que, na verdade, é o reino de Deus, ou o próprio Pai, Abba, nos sinóticos. Isso é uma mudança radical que nós não percebemos. Eu quero chamar a atenção de vocês isso hoje nesse estudo. Mas vejam, não estou querendo dizer que João está errado, não é isso não. Eles são simplesmente complementares essa visão. O próprio Emmanuel, quando usa aquele iníciozinho que a gente leu, ele está se reportando ao prólogo de João. Por quê? Porque, na verdade, essas duas figuras, essas duas dimensões de Jesus, o Jesus nazareno e o Espírito puro, os dois são necessários na nossa vida. Os dois nos envolvem. E a expectativa de uma profunda mudança planetária, a gente falou que depende muito da nossa mudança interior, mas depende muito também de uma série de transformações a nível macro, grandes migrações espirituais que precisam ser realizadas, encarnação de missionários,
A própria doutrina espírita, que chega para mostrar uma nova forma, uma maneira mais clara de se interpretar o próprio Evangelho. Muito bem. 2.1. Jesus é guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos, a partir do que ele faz, do que ele fala. Nos mostra que temos o potencial de alcançar a perfeição, nos ensina o caminho. Jesus nos ensina uma ética transcendente. Por que ética transcendente, gente? Porque toda... vocês podem observar, vocês pegaram o Sermão da Montanha? Alguém aqui já parou para ler o Sermão da Montanha? Já. A Nádia, eu sei que Consuelo já... Mas na Bíblia? Então, você não leu o Sermão da Montanha? Engraçadinha. Pois é, mas a gente pegou o Sermão da Montanha com você. A gente fez um estudo. Foi feito lá. Não, é o seguinte, quando eu falo assim, ler o Sermão da Montanha, se já pegou os capítulos 5 a 7 de Mateus. Aí que eu fui na Bíblia. Porque a gente, na verdade, Isabelle, o que acontece? A gente pega o Sermão da Montanha em partes no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não está tudo ali. Tá? Não está tudo ali. Tem algumas coisas que não estão. Quando a gente pega esses capítulos 5 a 7, a gente tem, em Mateus, a gente tem, na verdade, uma síntese dessa ética transcendente. A gente vai observar um detalhe no Sermão da Montanha. Gente, presta atenção aqui, gente, estou muito distraído aí. Aí, tá vendo? Se a gente não consegue prestar atenção, focar, como é que a gente quer focar no Cristo? Entendeu? Tem que focar mesmo no Jesus Nazareno, não tem jeito. Olha só, vamos lá. O que acontece? Quando nós falamos em Sermão da Montanha, nesses capítulos 5 a 7, o tempo todo, o que caracteriza o Sermão da Montanha? Frases curtas, que nós chamamos de aforismos. É claro que tem algumas passagens que não são aforísticas, tá? Algumas passagens, mas a maioria são aforismos. Jesus faz várias passagens curtas. Só que toda vez que ele coloca o ensinamento, ou quase toda vez, ele coloca a figura divina. Ele coloca o poder de Deus, ele coloca um atributo divino ali. A gente vai ver aqui. Então, isso significa, por isso que a gente chama de ética transcendente, porque se a gente fosse basear só no aforismo, seria uma ética. Mas como ele coloca a ética mais a presença do divino, do sagrado, é uma ética transcendente. Entendeu? Por isso que a gente usa sempre esse termo. Seria bom depois vocês verem a maioria não leu o Sermão da Montanha, tá? Viu o Sermão da Montanha em partes no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o bom seria pegar a Bíblia mesmo, pegar uma Bíblia do capítulo 5 a 7, do iníciozinho do 5 ao final do 7, está ali o Sermão da Montanha, tá? A gente fez até um estudo, né, sobre isso, não sobre todo ele, né, mas sobre algumas partes dele. Aí, continuando aqui, toda a sabedoria do mestre passa pelo conceito de reino de Deus, a soberania divina, a qual devemos procurar, conhecer e vivenciar, ao tomar conhecimento de Deus e suas leis e atributos. Agora, isso aqui, gente, é muito importante, porque toda a base do evangelho, e aí que eu chamo a atenção para uma coisa, tem pessoas que falam assim, Jesus, o filósofo. Jesus não era um filósofo. Jesus, você pode dizer assim, é o psicoterapeuta da alma, sim. O psicoterapeuta da alma. Não, assim, você pode ter desenvolvimentos filosóficos? Claro que pode. Você pode pegar a passagem do Evangelho e fazer um desenvolvimento filosófico, mas não dá para dizer que o Sermão da Montanha é digamos assim, um texto filosófico, porque ele é muito mais um texto espiritual. É uma ética espiritual. Porque o tempo todo ele insere a figura de Deus, dos seus atributos, das suas leis, né? Das finalidades, mas na finalidade sempre nesse sentido. E como assim o Evangelho está muito baseado nesse conceito de reino de Deus, da soberania divina, não há que se falar em Evangelho, se você falar assim, eu gosto do Evangelho, mas eu não acredito em Deus. Bom, você vai pegar 10% do que o Evangelho tem, cara, porque assim, vai aprender? Vai aprender, só que você não vai saber nada por que você está fazendo aquilo. Porque se você não acredita, a não ser que você vá aceitar a autoridade de Jesus sem aceitar a presença de Deus. Mas aí não faz muito sentido, porque
tudo que Jesus está ensinando, ele não está falando por ele só, apesar que as pessoas entendiam pela sua autoridade, mas a autoridade nem estava baseada em quê? Na sua condição de sabedoria, na sua condição profética e talvez alguma expectativa messiânica. Mas o que era uma condição profética naquela época e antes? O profeta, gente, não era uma pessoa que ficava prevendo o futuro por ele. O profeta era muito mais do que isso. O profeta ele curava, o profeta ele te dava ensinamentos, ele falava também do futuro. Só que nenhum judeu em sã consciência imaginaria que um profeta fizesse isso por ele mesmo. Um profeta, ele era um canal de comunicação pelo qual Deus se comunicava com a humanidade. Ele era o veículo da energia divina. Era um médium. Um médium, para eles, era um médium não de um espírito, mas um médium de Deus. Para o judaísmo era isso, tá? O profeta seria, eu não vou dizer médium, porque não seria o termo correto, assim, naquela época. Para nós é exatamente isso. A ideia é como se fosse um médium. Para eles, o profeta era o veículo pelo qual a energia divina chegava à humanidade. Era a forma como Deus se utilizava. Eram enviados ou ungidos, como seria o caso daqueles que seriam considerados messias, ou maquiar, né? E eles seriam aqueles veículos pelos quais a energia divina se... Então, quando um profeta curava, ou um profeta, por exemplo, Moisés, aquilo que ele realiza no Egito, as pragas, vamos dizer assim, alguém vai dizer que foi Moisés que fez aquilo? Não, ele foi um canal pelo qual Deus, por ele, fazia aquilo. Você pega, por exemplo, a figura de Elias e Eliseu, que é uma figura importante na 800 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ali na região da Galileia, tá? Que é a região norte. Cara, tem passagens de Elias em que ele ressuscita um garoto. Tem passagens de Eliseu e de Elias em que eles fazem algumas das curas importantes. Ninguém diria, nenhum judeu falaria, Elias tinha o poder de curar. Elias tinha o poder de falar coisas. Não, Elias era um veículo pelo qual Deus utilizava para fazer valer a sua sabedoria e suas leis e sua força, o que ele quisesse. Então, a gente tem que entender que, do ponto de vista do judaísmo, quando eles aceitavam a autoridade de Jesus, era entendendo que Jesus era um instrumento, assim como João Batista também seria um instrumento de Deus, para que palavras de sabedoria fossem colocadas, para que determinadas diretrizes fossem dadas, para que o batismo dele tivesse autoridade. Não era a autoridade do João Batista. A autoridade do batismo de João Batista era uma autoridade concedida a ele por Deus. Então, isso que nós temos que entender desse ponto de vista do judaísmo é que tudo era uma manifestação do divino e nós éramos instrumentos pelos quais isso ocorria. Porque se você for querer estudar Jesus como um filósofo, você não vai chegar a muito lugar com isso. Mas se você vê essa base da autoridade de Deus, ou seja, o reino de Deus, essa presença do divino, tudo faz sentido. E para isso é necessário 3 pontos, gente, fundamentais. Essa é a base do Sermão da Montanha, é a base de todas os demais ensinamentos que chegam. Deus é o princípio formador de tudo, tudo. Exatamente aquela questão que Deus é causa primária, né, inteligência suprema, princípio formador de todas as coisas que nós temos na doutrina espírita. A mesma ideia se aplica na forma como Jesus via isso, só que ele agora divide da seguinte forma: Deus é esse princípio, certo? Existem 3 virtudes ou atributos importantes que vão ser bem destacadas nos evangelhos. Deus é soberanamente amoroso, soberanamente justo e soberanamente perfeito, ou infinitamente justo, infinitamente amoroso, infinitamente perfeito. As outras 3: onipotente, onisciente, onipresente. A partir desse ponto, a gente fecha uma base. Agora tem a contrapartida disso, que é onde nós nos sentimos inseridos dentro desse processo. E qual é ele? Nossa filiação divina, filhos de Deus, imortais, destinados à perfectibilidade.
Vocês veem que agora Jesus fechou. Isso aqui que eu estou falando, não é que Jesus falou dessa forma. Se você for pegar nos evangelhos, nós vamos encontrar tudo que nós estamos falando aqui. Só que vai estar em parábola, vai estar aqui lá no Sermão da Montanha, vai estar no diálogo que ele fez, vai estar em várias passagens. Você cria uma base em Deus, cria a nossa inserção dentro desse processo, como filhos de Deus, como seres imortais, como seres destinados à perfectibilidade. E Jesus nos dá o quê? Aquilo que a Valéria falou, o manual. Como é que eu, como filho de Deus, imortal, destinado à perfectibilidade, vou alcançar essa perfectibilidade? Aí Jesus nos entrega, ó, tá aqui o manual, meu amigo. Agora você segue e segue os meus passos também. Segue aquilo que eu estou fazendo, mas segue o que está escrito aqui, o que eu deixei das minhas mensagens, né? E aí nós vamos seguir esse caminho. Se nós não tivermos isso em mente, essa questão espiritual, essa questão da fé profunda nesse processo, não faz sentido. É como em matemática, eu costumo dizer, né? A matemática, por mais lógica que seja, ela é formada por uma base axiomática. E o que são os axiomas? Os axiomas são verdades naturais. Você coloca, por exemplo, em geometria, você diz assim, duas retas só se cruzam num único ponto. Parece lógico, né? Vocês acham que duas retas se cruzam em mais do que um ponto? Parece natural isso, não é isso? Isso é uma verdade natural, ela é um axioma, nós não temos como provar. Apesar de ser tão óbvio, não tem como ser provado, mas nós aceitamos como verdade natural. Então, nós chamamos isso de axioma. Em matemática, nós temos uma base axiomática e, a partir daí, todo o resto deriva. Você vê, em matemática, que é a ciência, digamos assim, mais lógica, mais racional, você precisa ter uma base onde você se baseia na tua fé, cara, na tua crença. A crença de que essas duas retas só vão se encontrar num ponto e você não consegue provar que isso é verdadeiro, mas você acredita que seja verdadeiro, porque nós chamamos isso de verdades naturais. Essas verdades naturais são axiomas, elas existem em toda a ciência. Então não adianta a pessoa, eu fico inseguro, cara, quando a pessoa chega e começa a falar assim de ciência. Não, mas aí isso não é ciência. Cara, ciência também é baseada na fé, porque ela é baseada em princípios fundamentais formadores, que são axiomáticos. Você não tem como provar. Você tem que aceitar algumas verdades básicas. Por exemplo, eu estou olhando para a Valéria aqui agora. Eu tenho que acreditar que eu estou vendo a Valéria. Como é que eu vou provar que a Valéria é a Valéria que está ali? Então, eu tenho que confiar nos meus sentidos, na minha percepção. Confiar nas nossas percepções, a gente chama isso de epistemologia. Um dos princípios da epistemologia, o estudo do conhecimento. Para que eu tenha conhecimento, eu tenho que acreditar nos meus sentidos, eu tenho que acreditar no que eu vejo, eu tenho que acreditar no que eu ouço. Por isso que quando uma pessoa perde essa confiança ou ela entra num estado, digamos assim, de esquizofrenia, onde ele não sabe mais se o que ele está ouvindo é verdadeiro ou não, a mente dele entra em parafuso. Por quê? Porque ele não pode mais confiar nas suas percepções. E a confiança na percepção é uma fé, é uma crença, não é uma. Você não pode provar que isso. Eu posso dizer que estou vendo um copo. Todos nós estamos vendo um copo, mas qual a certeza que nós temos que a gente não está sendo iludido, que isso aqui não é realmente um copo? Eu tenho que ter, não tem como provar. Impossível, não tem como provar. Eu tenho que partir da ideia de que isso é uma verdade. A partir daí eu consigo construir todo o resto. Todas as observações que a gente faz do átomo até a galáxia mais distante, por mais sofisticado que seja o aparelho que eu esteja utilizando, o princípio de acreditar na minha percepção como algo real, que eu não posso provar, eu tenho que acreditar que ela é real, ela que dá o fundamento para que o aparelho funcione, senão não adiantaria nada. Se eu não acreditasse na minha percepção, não adiantaria eu ter o aparelho mais sofisticado do mundo. Então, observe, não estou querendo dizer que isso vai valer para sempre. Pode ser que no futuro, quando a gente estiver muito avançado cognitivamente, na condição de espíritos puros mesmo, talvez a gente tenha condição até de provar nossa própria percepção, mas nesse momento, nossa faixa evolutiva, não. Então, eu assim, quando vocês veem pessoas falando assim muito, mas isso aí não é ciência. Gente, a ciência também é fé. Ela tem o seu elemento de fé, não exatamente como as religiões, mas a base dela é baseada em algum nível de crença. Tudo nós é baseado em algum nível de crença. Nós não temos como provar tudo. Isso é uma bobagem. Não existe isso. Então, o axioma em matemática, no Evangelho, é essa base que nós colocamos aqui. Esse é o ponto-chave. E muito do que nós falamos de reino de Deus está dentro desse processo. Vamos lá. Como ocorriam os ensinamentos de Jesus? 4 formas básicas. Parábolas. Isso aqui não precisa anotar não, tá, gente? Vai estar tudo aqui, tá? Parábolas,
ditos de sabedoria, diálogos e milagres. Tá? Você pode tirar ensinamentos dessas quatro partes, dessas quatro formas. Tá? Existe também uma passagem que é a paixão do Cristo. E nela também há um ensinamento precioso, que é o da sobrevivência após a morte. Mas aí, assim, ele é um evento único, né? Enquanto que aqui nós temos vários eventos distribuídos ao longo dos evangelhos, tá? Vamos começar pelas parábolas, a gente vai ser bem rápido, tá, gente? Para a gente não... Mas eu assim, nós temos um estudo sobre parábolas que nós fizemos já há uns 2 anos, eu acho. Se vocês quiserem também depois, a gente disponibiliza, tá? Tem umas 20 parábolas, se eu não me engano, que foram estudadas, só que é um estudo mais aprofundado e aí pode ser um pouco mais complicadinho, né? Mas as parábolas são formas maravilhosas de ensinamentos. Vamos para a primeira aqui. Essa parábola não é muito estudada na doutrina espírita, ela só existe no Evangelho de Marcos, tá? Mas ela é maravilhosa porque ela fala exatamente da onipresença e onipotência divina. É uma parábola curtinha. Acontece, dizia Jesus, né? Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. Você pode dizer assim, mas isso aqui, o que ele está querendo dizer? Veja, Jesus está dizendo, acontece com o reino de Deus, o mesmo que acontece com o lavrador que joga a semente embaixo da terra. O lavrador sabe como essa semente está se desenvolvendo? Faz bolhufas de ideias. Aí vai ter um espertinho que vai dizer assim, mas isso era no passado, mas hoje em dia nós já sabemos que essa semente tem um DNA ali. E esse DNA tem toda, digamos, o mapa, né, de construção dessa semente que vai se transformar no trigo, vai se transformar no milho. Tá, cara pálida, mas quem construiu esse DNA, esse software biológico chamado DNA? Vai, ateu, fala aí qual é o... E aí, ateu, qual é onde está o arquiteto, onde está o engenheiro, onde está o programador que escreveu esse software extraordinário chamado DNA? Foi por acaso? Então, assim, não adianta querer modernizar uma coisa que ela é extraordinariamente rica, essa parábola. Voltamos ao mesmo ponto. Nós não sabemos quem escreveu esse DNA. Então, portanto, quem estava no passado não sabia como essa semente se desenvolvia, mas ela se desenvolve. No grego está automate, automaticamente, automático. Isso deixava o agricultor, digamos assim, Jesus está chamando a atenção disso mesmo, vocês estão jogando a semente no solo, veja, Jesus falava para pescadores, falava para pessoas que estavam desempregadas, trabalhadores rurais, do campo, camponeses e tal. E ele fala assim, olha, essa semente está se desenvolvendo e não se sabe como ela se desenvolve. O que ele está querendo dizer? É Deus, com a sua imensa sabedoria, com a sua onipotência, com a sua onipresença, ele olha até a sementezinha que se desenvolve. Isso é reino de Deus também. Observem como ele começa a jogar várias formas de ensinar reino de Deus. Você lembra que nós falamos como atributos da divindade, onipotência, onisciência, onipresença? Aqui nós temos onipotência, onipresença divina. E onisciência também, o conhecimento de até como uma semente se desenvolve, porque esse DNA que está nessa semente, ele é oriundo de uma mente que criou isso, né? Então aqui nós temos nessa simples parábola, ele começa a trabalhar a ideia de que Deus está presente até, e nós vamos ver retomar isso no Sermão da Montanha, a gente vai ver daqui a pouco, essa mesma ideia de que Deus está olhando tanto a nós quanto olhando as criaturas mínimas, pequeninas da criação. Uma segunda parábola muito interessante é a parábola que também trata, essa é muito importante para se entender reino de Deus, que trata do semente do grão de mostarda. Jesus diz assim, com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra,
é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeado, cresce e torna-se a maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. E aqui o ponto que nós colocamos, gente, é o seguinte: a soberania divina, ou seja, essa lei de Deus, não pode ter sido um dia pequena que depois veio se desenvolver. Esse ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como hoje as religiões cristãs veem reino de Deus? Local é algo que vai acontecer mais à frente. Gente, soberania divina não é pequenininha agora, ou não aconteceu, vai acontecer depois. Não, Deus, não tem como. Pelas definições que nós estabelecemos para Deus, não tem como a gente dizer que Deus não tem uma coisa agora que ele vai ter mais à frente. Ele já tem que ter sido completo, desde o. Digamos, se nós botássemos uma seta apontando para o passado, infinitamente para o passado, uma seta apontando infinitamente para o futuro, a plenitude presente, tudo está presente numa única linha em Deus. Não há muito essa divisão de tempo. Então não há como a gente falar que Deus era pequeno, o reino de Deus era pequeno no passado, mas um dia ele vai existir no futuro. Não, porque ele é soberania divina, ela sempre esteve aqui. Nós é que não estivemos nela. Então por que Jesus está falando que é uma semente pequenininha, a semente de fato do grão de mostarda era mínima, pequenininha essa semente, e ela vai se transformar numa hortaliça, numa mostardeira, uma hortaliça enorme. O que ele está querendo dizer para a gente, ensinando, é que o reino de Deus, ele começa pequeno aonde? No mundo? Não. Porque o reino de Deus sempre foi grandioso. Ele só pode ser pequeno dentro de nós, no sentido de que nós não o entendemos ainda. E aí nós voltamos a duas questões importantes do Livro dos Espíritos. Questão 115, aqui, nesse item 2.5. Em que questão 115, em que os espíritos nos ensinam que nascemos simples e ignorantes. Logo, precisamos, com o passar do tempo e evolução, aprender essa lei de Deus. Nós nascemos simples e ignorantes. Porém, na questão 621, ele diz que a lei de Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Então, se nós nascemos simples e ignorantes, e a lei de Deus está escrita em nossa consciência, eu tenho que aprender a ler essa lei ao longo do tempo, correto? Por isso que eu costumo dizer aquela figura de linguagem, o grande livro da vida, onde nós estamos sendo alfabetizados a ler esse livro. O processo de evolução é a nossa alfabetização na leitura desse livro da vida. Quando eu ouço essa palavra, eu me imagino uma terra sendo fertilizada. Então, esse meu conhecimento vai para dentro de mim. Eu vou cuidando desta terra, cultivando o meu conhecimento. Ser esta coisa. Então, quando ele vem, ele não poderia falar, estude, peleia, faça, não, plante. Porque a minha colheita vai ser aquilo que eu plantei. Não importa o tamanho da semente, importa a colheita. Então, quando eu ouço essa parada, eu fico muito assim, até pensativa na minha colheita, no que eu fiz. Porque ele falava sempre do começo, meio e fim. E o meio dele era sempre uma terra, um local de plantio, claro, para a época. E é o que eu faço. Né? Se eu me preparo para o meu plantio, se eu me preparo, eu vou alimentar. Se eu me preparo na minha semeadura, eu vou fazer com que aquela terra forte, aquela terra fique propensa a plantios maiores e que a minha colheita seja para a alimentação espiritual, a alimentação carnal e assim por diante. E eu, quando, não gosto dele não, mas ele, o Gilberto Gil, se ele morrer amanhã, ele fez a coisa melhor do mundo. Que ele diz que o amor dele é como um grão, tem que morrer para germinar, ressuscitar do chão. Então, essa frase dele é muito interessante. Porque você tem essa serenidade dentro de você. Sabe, Ana, quando a gente fala assim, nós somos filhos de Deus, trazemos esse DNA divino. Imagina
que nós temos essas sementes da divindade dentro de nós, mas o terreno, como você falou, o terreno do nosso coração tem que estar pronto. Tem que estar pronto. A gente tem que tirar as pedras, tirar os pedregulhos, tirar as coisas que atrapalham, né? Adubar essa terra e ela vai se desenvolver. Então, a parábola da semente do mostarda lembra muito isso. Porque, assim, nós temos, por natureza, a tendência de sermos bons e espíritos elevados. E nós vamos sendo cercados de cuidados que vai nos dar essa condição. Mas nós estamos fazendo essa parte, temos que cuidar desse terreno, né? Para ele ficar fértil e permitir esse desenvolvimento. Então, é muito bacana quando a gente estuda essa questão dessa parábola, porque ela mostra que nós temos uma condição limitada agora, mas não poderia ser diferente. Nós não fomos criados prontos e acabados, fomos criados simples e ignorantes. Então, nós estamos num processo gradual de melhorar. O que a gente tem que fazer é preparar esse terreno. Que as sementes estão sendo jogadas, elas estão aí o tempo todo, né? Dentro desse processo. Essa é uma das visões também do reino de Deus. Aqui a gente entra na 2.6, a gente vai... 2.6, beleza. Está na hora do lanche, né? Então, só fazer essa daqui, eu vou correr depois aí para a gente conseguir chegar ao final. Eu sabia que não ia. Que vos parece? Se o homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, aqui a gente coloca na interpretação, isso está em Mateus, né? Ela tem variantes dessa parábola, tá, gente? Mas essa aqui é a parábola em Mateus. A lei divina subentende a presença constante da compaixão, manifestação do pleno amor. E nesse sentido, nós temos observado muito nos nossos estudos, temos observado muito nas leituras que nós fazemos. Quem está estudando, fazendo esses estudos, e faz as suas leituras em casa, gente, quantas vezes, André Luiz, por exemplo, quantas vezes nós vemos aquelas equipes espirituais indo lá numa região umbralina para resgatar um espírito em sofrimento, trazer esse espírito para o posto espiritual, ou então preparar esse espírito, às vezes, para uma reencarnação compulsória, porque ele por si mesmo, por si só, não está tendo condições de tomar essa decisão. Tudo isso é misericórdia divina, compaixão. Isso nós estudamos na doutrina espírita. Jesus está falando isso para a gente há 2000 anos atrás. É a mesma ideia, né? Então, não há condenação eterna, não há nada disso. O que existe é que o amor divino, ele nos dá, é óbvio, a possibilidade de nós fazermos escolhas. Eventualmente, nossas escolhas são equivocadas, nós vamos ter essa ovelha extraviada aí. Mas o amor de Deus vai nos resgatar novamente. Através de quem? Através das leis divinas, mas também através de outras criaturas que começam a deixar que o coração fique mais preparado, esse terreno do coração, e serão, digamos assim, instrumentos pelos quais a lei divina se manifesta. Então, a gente vê muito esses grupos de espíritos que vão resgatar entidades em sofrimento. Agora mesmo, nós estamos estudando, Entre os Dois Mundos, na quinta-feira, essas situações em que a equipe vem para ajudar vários indivíduos que estão passando problemas aqui na Terra, né? Para diminuir as suas complicações kármicas, vamos dizer assim, e tentar dar a eles novas oportunidades. Então, os ensinamentos do Cristo vão sempre indo nesse sentido, de mostrar através das parábolas. Essa daqui é típico, da parábola da ovelha perdida, é um elemento típico do reino de Deus no sentido do amor divino, manifesto. Ora, se Deus é amoroso, se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele é perfeito, e nós, como filhos dele, somos herdeiros dessas virtudes, né? E é isso que o Jesus do Sinótico está nos ensinando, a seguir esse caminho, né? A desenvolver o reino de Deus dentro de nós, ou seja, desenvolver essa visão do reino de Deus dentro de nós. Aí no próximo, gente, a gente vai, quando a gente voltar do lanche, então, vou dar uma paradinha, a gente vai falar bem rapidinho aqui do Giro Sabedoria, mas assim, como eu falei, se tiver alguma dúvida, depois vocês mandam para mim no WhatsApp, a gente troca umas ideias legais. Eu quero chegar mais ao final dessa passagem aqui, tá? A gente vai dar uma paradinha. Então, para o lanche.
Bom, gente, vamos dar reinício ao nosso estudo. Vamos tentar fazer o que for possível aqui. Não vai ter como estudar tudo, porque eu sempre sou meio exagerado nessas apostilas que eu faço. Mas assim, gente, é melhor sobrar do que faltar, né? Então a gente deixa e eu peço a vocês. Dever de casa, né? Dever de casa. Aí, se vocês quiserem ler e tal, pô, seria ótimo. Quiser trocar ideia, cara, eu sou assim. Quem foi que comentou sobre. Quem foi que comentou sobre Cristianismo Mensagem Esquecida? Foi a Nádia? É um livro do Hermínio Miranda. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, um dos primeiros livros espíritas, na verdade, um dos poucos, que abordam a visão de Jesus sob um ponto de vista assim, mais técnico, um pouquinho, sabe? Sendo que os livros que ele usou como referência hoje já estão até, digamos assim, vamos botar ultrapassados em termos, né? Já surgiram muitas obras depois disso, porque esse livro, a base dele é da década de 70, surgiu muito material de estudo depois disso. Cristianismo, Mensagem Esquecida, do Hermínio Miranda. E foi um livro que despertou em mim um profundo desejo de estudar isso. Eu estava brincando outro dia essa questão de estudar para ser no futuro ser psiquiatra, né? Uma outra encarnação, é óbvio. Daqui a 2 encarnações, sei lá. Mas é uma coisa que eu estou gostando muito de estudo da mente, da consciência, de problemas da natureza psicológica, estudos de psiquiatria. Eu estou com vários livros de psiquiatria lá em casa, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, também eu gosto muito dessa parte do cristianismo, do estudo mais assim, de ciência bíblica do cristianismo. É muito rica essa área. Então, eu acho que nós espíritas temos que nos voltar um pouco mais para essa parte, pegando esses ensinamentos. Bom, a gente vai pular um pouco aqui, tá, gente? Eu marquei mais ou menos, para ver se a gente consegue chegar ao ponto que a gente quer chegar. O 2.8 é uma passagem que está no Sermão da Montanha. É muito conhecida. Ela é uma das passagens que eu considero mais bonita dos evangelhos, porque ela talvez seja aquela que abranja a maior quantidade de atributos de Deus e, dessa forma misericordiosa que Deus cuida da gente, ao mesmo tempo uma orientação muito segura que Jesus nos dá, que seria hoje até um antídoto para a ansiedade desse mundo nosso, que é essa passagem. Vamos vê-la aqui. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitai dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A gente, quando vê esse último versículo, último versículo aqui, a gente lembra logo de mindfulness. Atenção plena, né? Focar o agora e não ficar tão assim assoberbado com o que vai acontecer amanhã. Porque se você não construiu agora, amanhã já está fadado ao fracasso, né? Mas ele coloca assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, não é que a gente vá deixar de lado esse cuidado com as preocupações ou com as coisas que a gente deve buscar. Mas o que é buscar o reino de Deus e sua justiça? Sigam essas diretrizes que eu vos estou ensinando. É isso que ele está dizendo para a gente. Busca a justiça do reino de Deus, busca o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado, ou seja, confia em Deus. E confia porque, olha o que ele coloca aqui. Não andeis, pois, inquieto. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais essas coisas. Ou seja, isso não é desconhecido de Deus. Ele nos provê as condições para que nós utilizemos, mas essa busca da verdade, do espírito, daquilo que é espiritual,
Isso é algo que tem pessoas que ficam adiando esse processo e ficam fazendo o processo reencarnatório repetitivo, né? Não conseguem sair desse estágio de repetição do processo reencarnatório, porque não dão esse passo além. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado e, ao mesmo tempo, também a gente tem aqui onipotência divina, onisciência divina, onipresença divina, cuidado dos pássaros do céu, cuidado dos lírios do campo. Ele nos ama, ele nos orienta, mas Deus quer que nós busquemos o seu reino e sua justiça. E ele nos provê isso. Jesus está fazendo isso. Veio